alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje conversar a respeito do sistema terrestre. Mas antes temos alguns avisos. O primeiro aviso é pedindo a vocês, vão lá na secretaria da escola, com o coordenador, com alguém que está trabalhando aí na secretaria e pede o número da matrícula. Com o número da matrícula e a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano, lembrando que o ano com os 4 dígitos, ou seja, com os 4 números. E aí o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão, diante disso aí, vocês vão entrar nesse aplicativo. O Billy vai colocar aí para a gente o QR Code, tanto para iOS como para Android. Vocês, quando estiverem com esses dados, vocês vão apontar o celular de vocês para esses aplicativos, para esses QR Codes, e vocês vão entrar no aplicativo. Mas, professora, para que entrar no aplicativo? Para vocês, nesse momento, interagirem conosco, entrar também com a gente no ao vivo. Imagina, a gente está dizendo aqui o seu nome, agradecendo sua participação, parabenizando por um acerto em uma das questões. É muito importante para a gente. Acredito que é importante também para vocês. Mas, além do aplicativo, o que é que nós temos? Nós temos também a oportunidade de, enquanto vocês não conseguem, entrar pelo YouTube. Não esquecendo que lá no YouTube também tem chat. Vocês podem deixar perguntas, dar um likezinho dizendo que gostou, dando também sugestão de como ficar melhor. É muito importante, gente. E aí, para que a nossa aula fique cada vez mais interativa, nós contamos aí com a questão aí de Késia, que está aí, com a questão aí de Libras, trazendo essa aula para todos, para alunos, para a família que estão assistindo aí conosco. Mas ainda tem avisos, pessoal. Como sempre, a gente gosta também de falar a respeito da vacina, A Covid ainda está aí, tem muita gente ainda precisando de ser vacinado. Hoje eu trouxe alguns dados. Os dados aqui do vacinômetro é do dia 1º, sexta-feira, dia 1º de abril. Então, aqui nós temos o número já, de vacinados nesse dia, 9.480. Então, 9.480 pessoas se vacinaram sexta-feira. E aí eu trouxe também, veja que interessante, eu trouxe a quantidade de habitantes aqui em Recife, para a gente dar uma olhada se a quantidade de habitantes está batendo com a quantidade de pessoas vacinadas. Estão vendo aí, pessoal, falta pouco. E a questão de pessoas vacinadas por completo está faltando um pouquinho mais. Eu vou pedir para a Biri colocar a tela grande para vocês fazerem aí a comparação. Estão vendo aí o número de habitantes? Estão vendo também o número de pessoas que já foram vacinadas? Agora, pessoas que estão com todo o ciclo, o esquema vacinal completo, também está faltando. Eu vou chamar ainda a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas a vocês e também para falar alguma coisa a respeito aí dessa vacina, não é, Cláudia? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha, estarmos aqui para mais uma aula de ciências. Estamos aqui já com alunos, professor, interagindo. Nós estamos com o Sabino e estamos com a Alícia. E se tiver mais alguém aí, dá um oi aí pra gente, é uma maravilha estar com vocês. E essa questão do vacinômetro aí, nós vemos que é muito importante. Nós estamos, graças a Deus, com uma grande aceitação na vacinação. Nós vemos que a prevenção é tudo. Então, com a vacina, nós erradicamos quase o Covid-19, professora. Caiu muito os casos, Nós já trouxemos aí várias notícias que pessoas não estão tendo a doença, mas sabemos que algumas ainda estão tendo, ainda permanecemos usando máscara, com cuidado, Mas que o nosso esquema vacinal aqui está muito bom, então continuem procurando para completar realmente o esquema vacinal ali, que nós vemos que está faltando ainda o vacinal completo, Alguns porque não está na época, Porque tem o prazo de vacinação. Mas aí é bom que vocês procurem realmente os postos de saúde, orientem as pessoas, que a prevenção é tudo, viu, pessoal? Pois é, além dessa questão aí da vacina, a gente também costuma, pessoal, falar sobre o mês de abril e a questão da saúde. E aí, abril é o mês de prevenção. Estamos trazendo aí, olha, três
3 lacinhos, cada um com a sua característica, não é? A questão aí das cores em relação ao que está, vamos dizer, está sendo lutado, está sendo investido em relação a isso. Então, nós temos contra a crueldade animal, o combate à reabilitação às diversas espécies de cegueira e de acidentes e doenças do trabalho. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa questão aí da prevenção contra a crueldade animal. Eu trouxe aí para vocês né, a marquinha de patinhas, uma ave, mas eu trouxe também a questão aí do sapo, gente. Estamos daqui a algum tempo, alguns meses, entrando a questão aí do inverno e a gente sabe que aparece bastante. Então aí hoje o meu cuidado vai em relação a ele, né? Então tenham respeito, tenham cuidado com ele. Eles são os inseticidas naturais. Sabia que ele come uma grande quantidade de muriçoca? Aquela mesmo que pode, à noite, né, para o nosso quarto e tirar o nosso sono. Então deixa ele lá no quintal, deixa ele lá no jardim, vai ser importante. E a questão aí de combate à reabilitação de diversas espécies de cegueira, a gente está falando até mesmo da cegueira noturna, que vai atingir aí as pessoas de mais idade, que à medida que o tempo vai passando, não é, esse olho vai ficando cansado. E aí a questão de começa a perder um pouquinho essa visão à noite. E o outro, acidentes de trabalho e também doenças. Acidente é qualquer, né, que aconteça durante o horário de trabalho, no local de trabalho, né, uma queda, um machucado. E a questão aí das doenças são algumas que são desenvolvidas pela realização do trabalho. Então, a gente vai, durante o mês, conversar sobre, né, todo esse tipo aí de prevenção. Mas vamos lá, o respeito aí aos animais, né, a questão aí de colocar água para o animal que está preso, colocar alimento, né? Vejam aí, pessoal, vamos cuidar bem dos nossos animais. Em continuação, eu estou colocando aqui, você sabia que no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? Alguém aqui já viu falar sobre o autismo? Eu estou trazendo 3 palavrinhas muito importantes em relação ao autismo. Respeito. Precisamos respeitar. Inclusão. A gente precisa incluir, conviver, né, e deixá-los conviver conosco. Mas eu trago uma palavrinha que eu estou dando aí uma ênfase maior, empatia. E trouxe para vocês o que é empatia. A capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é algumas situações na escola. Tem um colega que, não precisa a gente dizer que ele tem autismo, porque não somos nós que dizemos, são os médicos. Mas é importante que vocês falem, pessoal, a respeito disso com os outros colegas, para que as pessoas não imitem, não fiquem rindo. Isso acontece na sala de aula, acontece no pátio, com colegas de outras turmas, dentro do ônibus, dentro de supermercado. Então, a gente, quando percebe esse tipo de comportamento, a gente sai de perto. E não faz como muitas vezes no passado a gente dizia, que estava gritando porque era mal educado, era desobediente. Então, aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da conscientização em relação ao autismo. Bem, professora, essa questão aí é muito importante, toda essa conscientização. E é importante também essa campanha, é um alerta também para que as pessoas descubram precocemente, né? A criança, ela que tem o autismo, que ela vem já com o autismo, é difícil você identificar muito cedo. Então, as pessoas só vão percebendo depois de um tempo. Então, o meu esposo tem uma sobrinha que tem um filho autista, mas essa sobrinha dele, ela descobriu mais rápido. Ela tinha uma irmã que era psicóloga e ela percebeu, com 1 ano e pouco, ela percebeu que ele era autista, poderia ter esse probleminha, esse distúrbio, né, de espectro. E aí ela começou já a procurar o profissional que pudesse identificar e começar já o acompanhamento com ele. E ele já avançou muito, porque ele não conseguia falar, né? Hoje ele já interage mais na escola. Hoje ele está com quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa, mas já foi detectado. Quer dizer, foi detectado numa época, não foi tardia, e aí ele já está desenvolvendo muito bem. Então é importante que a família também aceite. A gente vê que a família demora a descobrir ou demora a aceitar também
e é importante que descubra rápido para que a criança possa ter já o acompanhamento e se desenvolver muito bem, né, professora? Pois é, Cláudia. Eu acredito que se, né, nos primeiros meses, aquela mãe que está sempre indo, né, uma vez no mês, indo ao pediatra, esse pediatra vai ajudar essa mãe a diagnosticar, se for o caso, né, e também mostrar para ela que ela deve prestar atenção em alguns comportamentos para completar aí a questão do diagnóstico. Mas vamos caminhar, que hoje tem novidade, não é, pessoal? A gente vai conversar agora a respeito do que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre sombra, sobre os instrumentos que marcam o tempo, a questão aí do calendário, né? Eu trouxe o nosso calendário, né? O calendário que rege todas as atividades, né, da nossa escola, de toda a rede municipal do Recife. E vocês estão fazendo aquela agendinha, aquele planner, não é? Eu até disse aqui, faz um bem interessante, bem pessoal, com as suas marcas, com os seus símbolos, com os seus personagens. É muito importante. Eu tenho o meu, viu, pessoal? A professora Cláudia também. Isso ajuda muito na questão da organização do dia. Mas o que é que nós temos para hoje? Nós vamos começar hoje com uma historinha. Veja, em relação ao mês de abril. No dia 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, né, foi enviado ali em um foguete chamado Vostok 1, e ele sobrevoou, ele deu um giro ao redor da Terra. E aí, junto com ele, estava um equipamento de rádio. E ele se comunicou com a Terra e mandou essa informação. Vejo a Terra, ela é azul. Então, foi Yuri Gagarin o primeiro a dizer que o nosso planeta era azul. Veja que interessante, pessoal. Em 1961, foi o primeiro momento em que, né, um homem consegue dar uma volta aí na Terra, dar uma olhada aí na Terra e traz essa imensa contribuição, né, em relação aí como foi que ele viu. E veja também que já tínhamos em 1961 equipamentos de rádio em que a uma determinada distância ele pôde se comunicar. Isso é maravilhoso. E tem muito a ver o que a gente vai conversar. Então vamos continuar. Nós vamos conversar sobre sistemas terrestres. Que sistemas terrestres são esses? O que é que eu tenho aí para falar em relação a ele? O que é que nós vamos ver nessa aula? Então, todos atentos, que a gente vai começar a observar, né, o que é esse sistema terrestre. O sistema terrestre é o conjunto de elementos que garante o funcionamento dos componentes da Terra em sua superfície, bem como as suas recorrentes transformações ao longo do tempo. Então, os sistemas terrestres, eles se preocupam, né, e eles estudam todos esses componentes da Terra. Ele também, né, nos afirma que a Terra está em constante transformação e essas transformações elas podem acontecer tanto em relação aos fenômenos naturais, como também a ação humana, né? A questão aí do homem transformando os ambientes. E para a gente conversar um pouquinho, eu trouxe essa imagem para a gente fazer uma leitura de imagem. Alguns de vocês podem dizer, professora, como é que a gente faz leitura de imagem? À medida que a gente observa a imagem e a gente começa a listar, a observar e também a dizer o que é que a gente está vendo e fazendo até mesmo uma leitura em relação ao que é que está acontecendo, formando uma história, né? Então aí, aparentemente, a gente tem um rio, né? Ou um lago, que a gente não vê o outro lado. A questão aí de alguns trabalhadores, alguns com instrumentos, como é o caso aí de tratores, outros com ferramentas menores. E a gente está vendo aí também, né, um céu, as nuvens, a vegetação, tanto a vegetação terrestre como a vegetação aquática. A gente está vendo aí a questão de peixes, né? Estamos vendo outros seres vivos, né? Um molusco, no caso aqui um caramujo. E lá em cima de uma dessas plantas aquáticas, um sapo, né? Que a gente já falou antes dessa questão aí do cuidado. Então, é muito importante a gente perceber que tudo isso que está aí forma esse sistema terrestre. E aí, o que é que eu tenho? Quando eu começo a observar essa paisagem, né, que eu montei
Isso aí a gente sai montando, colocando figurinhas para a gente compor o que a gente quer. Mas olha o que eu estou trazendo para vocês em relação a essas características. Vejam, as camadas externas da Terra. E nas camadas externas da Terra, nós temos algumas palavras que têm prefixo, né? No caso aí, bio, átomo, lito, hidro, que quer dizer alguma coisa. E vejam que a terminação é em esfera. Biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Cada um representando um ambiente da Terra. A água, o ar, o solo e também os seres vivos. Mas vamos continuar, que a gente agora vai descobrir o que é que cada uma dessas camadas interfere uma nas outras e o que é que elas também representam para esse planeta. Então, o que é que eu vou mostrar aqui a vocês? Então, a Terra e seus componentes. Então, eu tenho aí as esferas, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera e os componentes, né? A questão do solo, da água, do ar e dos seres vivos. Inclusive, nesse conjunto, nós estamos presentes. O que é que nós temos mais? Vamos agora para cada uma das esferas. Aí eu estou diante da atmosfera. E os componentes dessa atmosfera, né? Que a gente vai ver que a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. E essa camada de ar tem componentes específicos. Vejam aí, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, vapor d'água e outros. Outros, pessoal, porque pode ser poeira, pode ser, né, micro-organismos, bactérias, vírus que estão suspensos aí no ar. Mas, em relação ao gás nitrogênio, é o gás que está em maior quantidade no nosso ar. Em relação ao gás oxigênio, é o gás importantíssimo, né, para a nossa respiração, a nossa e de uma grande parte dos seres vivos. Já o gás carbônico é aquele gás que a gente elimina no processo de respiração. A gente inala oxigênio e elimina gás carbônico. Esse gás carbônico que a gente elimina vai ser muito importante no processo aí da planta realizar, né, a fotossíntese, que é o momento em que a planta prepara o seu alimento e libera para a gente oxigênio. Em um outro momento a gente vai conversar sobre fotossíntese e respiração. Mas o vapor d'água está em suspensão, aí vai depender, né, do ambiente, né, desse calor intenso que a gente vê, a gente vai ver que tem. Será que tem muito vapor d'água? Será que tem pouco vapor d'água? Que momento, né, que vivemos, que a gente está nesse ambiente, a gente percebe que tem mais ou menos vapor d'água. Mas, para a gente ver se vocês, eu falei bem rapidinho, porque eu quero fazer uma pergunta agora. Qual dos gases é muito importante na respiração de muitos seres vivos? Então, vejam aí, eu conversei com vocês sobre esses gases, né? O gás carbônico, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Será que vocês são capazes de responder qual é o gás importante na respiração? Hein, pessoal? Então, vou dar aqui um tempinho, vou chamar a professora Cláudia e ela vai dizer para a gente, olha, pessoal, tem aluno respondendo, né? Bem, professora, nós estamos aqui com o Diogo, que chegou agora também. A Alicia, quando você estava contando a historinha, ela disse que é do dia 26 de abril, professora, o aniversário dela. E aqui agora eu estou esperando ver se eles estão ligadinhos aí, que possam nos responder direitinho essa questão aí, não é? Qual dos gases é muito importante na respiração dos seres vivos, de muitos seres vivos. Então eu digitei aqui a pergunta. Estou esperando aqui a resposta, professora. Vamos lá ver se aparece. Na hora que aparecer, chama. E assim, eu estou agradecendo a todos que estão nesse momento ao vivo conosco, que é a Alicia, quem mais, Cláudia? Alicia, Diogo e Sabino. E Sabino. Então, a Alicia, Diogo e Sabino, estamos muito felizes com a participação de vocês. Mas lá na escola, chama os outros colegas, ensina como foi que vocês entraram para ter mais gente na nossa aula. Assim que vocês responderem, a professora Cláudia vai me falar. Agora a gente vai falar da hidrosfera, é a camada de água que envolve o nosso planeta. E observando aqui esse mapa mundi, a gente vai ver que realmente na superfície a gente tem muito mais água do que a questão aí do solo representado pelos continentes.
Mas a gente não pode esquecer que embaixo dessa água, né, tem um solo. A professora Cláudia já tem resposta para a gente. Pode falar, professora Cláudia. Sabino já respondeu aqui, que é o gás oxigênio, e a Alicia também, professora. Aquela nossa perguntinha aí. Que bom, pessoal. Parabéns, isso mesmo. O gás mais importante para a nossa respiração é sim o gás oxigênio, a nossa e da maioria dos seres vivos. Fiquem atentos que tem mais perguntas. Aqui eu estou trazendo para vocês vários ambientes aquáticos, né? Eu tenho aí lagos, eu tenho mar, eu tenho a questão aí de rios e até mesmo as geleiras. A água, né, representada aí no estado sólido. Mas vamos ver o que é que nós temos mais. Eu agora vou fazer uma perguntinha, professora Cláudia, que eu não falei. Será que os nossos alunos vão saber responder? E depois que eles responderem, aí é que eu explico. Eu hoje estou fazendo uma pergunta antes da explicação. É essa aqui, ó. Qual a fórmula química da água? Será que vocês sabem? Vocês já ouviram em outros, não é? Em outros estudos, em anos passados, a questão aí da fórmula química? Eu vou passando, porque a professora Cláudia, quando tiver a resposta, vai me dar. Vamos lá. Então, a gente vai falar, enquanto vocês estão pensando aí, então vamos voltar aqui, professora Cláudia, pode falar. Sabino já está super atento, professora, já respondeu aqui H2O, a fórmula química da água, professora. Eita, que legal. Parabéns, Sabino. E para aqueles também que já iam responder quando Sabino respondeu, também parabéns. Porque o O2, né, só a questão da presença da letrinha O de oxigênio, é a questão da fórmula química do gás oxigênio. E H2O é a fórmula química da água, o hidrogênio e o oxigênio. Também nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso. E aí vocês vão entender por que esse número 2 aí, juntinho do H de hidrogênio. Em continuação, a gente vai falar de litosfera, né? E a questão aí da litosfera é a camada superficial do planeta Terra. Veja que interessante. É a superfície da camada que vivemos juntamente com outros seres vivos e que estão localizados nos oceanos, né? A questão aí, olha, nos rios, florestas, montanhas e outros ambientes. Então, essa litosfera está presente aí em todos esses ambientes. O que é que nós temos mais em relação? Agora a gente vai ter a biosfera. Eu acho que todo mundo já sabe o que é biosfera, né? A biosfera é a porção do planeta onde encontramos vida, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas. E aí eu vou apresentar para vocês os ecossistemas brasileiros. Então vamos ver aí em que ecossistema nós moramos. Eu quero que vocês conheçam todos, mas eu quero que vocês consigam perceber as características do nosso ecossistema. Então, aí nós temos, ó, os ecossistemas, eles também podem ser chamados de biomas, né? A questão do bioma brasileiro. O bioma é um conjunto dos seres vivos e do meio, né, que favorece essa vida, o ar, o solo e a água. E aí nós temos, ó, a questão da floresta amazônica, do cerrado, da caatinga, da Mata Atlântica, do Pantanal e dos pampas. Então a gente vai ver aí a floresta amazônica representada aí nessa cor verde, então tomando, né, quase toda a região norte em relação a isso. O cerrado, né, ele é uma transição. A gente vai ver aí que ele sai da floresta amazônica e vai chegar aí, né, a limitar com a caatinga. Então, ele é transição. Tem poucas árvores, né? A questão aí dos animais, aparece aí os animais já em pequena proporção, por conta também até de abrigo e de alimentação. Outra coisa bem interessante, né? A questão aí da caatinga, representada pelo número 3. Então, aí é o nosso, né? É o nosso sertão. É aqui que vai estar presente não só Pernambuco, como muitos estados da região Nordeste. Outra coisa interessante é que a parte aqui, ó, o número 4, ele vai também aqui, ó, no nosso litoral, que é a Mata Atlântica. E acredito que muitos de vocês já viram um pedacinho da Mata Atlântica, principalmente quem mora, né, perto de quê?
da BR-101, quem mora ali perto da Ceasa, vê uma grande parte. Quem mora também no outro sentido, vai também conseguir ver trechinhos de Mata Atlântica. Temos também a questão do Pantanal, né? Que aí vocês devem ver aí nas redes, né, de televisão que está falando, e vocês podem aí até dar uma olhada para conhecer a vegetação, para conhecer por que a característica dessa região, desse bioma, que um período do tempo ele fica alagado, fica com bastante água. E os Pampas é onde a questão lá do sul, né? Também uma vegetação bem diferenciada, onde é propício criar a questão de gado. Mas vamos continuar. Saímos aí do bioma e vamos falar dessa importância, né? Que esses elementos, eles interagem entre si, eles conversam entre si e um está cuidando do outro, né? Um está se relacionando com o outro. Por isso que diz que uma esfera ajuda a outra. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, enquanto, né, eu já também vou me preparar aqui para uma despedida com vocês. Bem, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na aula da professora Isabel. Nós já estamos agradecendo e esperando vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Aqui, para encerrar, rapidinho, eu vou mostrar a vocês, ó, qual das esferas da Terra você vota como a mais importante. Atmosfera, hidrosfera, litosfera ou biosfera. Eu estou pedindo um voto. Agora, para ter um voto, é preciso que vocês tenham um argumento, uma justificativa. Quem escolher a atmosfera, diz qual é a justificativa. Quem escolher a hidrosfera também. Então, na nossa próxima aula, eu irei começar com essa perguntinha. E para a gente, né, encerrar, continuo falando a respeito do Clube de Astronomia. Nós estamos preparando muitas novidades. Converse com o professor de vocês. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.